bolsa, você vai ter aqui na descrição do vídeo o link para baixar o molde, tá? O molde tá em PDF, mas eu deixei para vocês também nesse arquivo um esquema de medidas. E aí você só vai abrir o arquivo, caso você não consiga imprimir, você tem aqui todas as medidas para você montar o molde, tá bom? A primeira página tem todas as instruções de impressão, como montar o seu molde e também os quadros de medida para você verificar se você imprimiu ele no tamanho certinho, tá bom? Caso esteja alguma coisa errada, alguma medida fora desse quadro, você vai reajustar seguindo as instruções de impressão aqui. Montado o seu molde, ele vai ficar desse formato, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês a proposta de fazermos no silicone, mas você pode fazer no Montana, o Soft Color, são sintéticos que têm uma espessura um pouco mais larga, então ele já dá uma estrutura e também pode ser usado no corte a fio, tá? Então eu sugiro que você trabalhe com moldes que dê para trabalhar no corte a fio, como é o silicone, por exemplo, tá bom? No molde, tem também as posições de botão, tá? Tudo já bem marcadinho. Então, você vai riscar no silicone e cortar bem direitinho aqui o tamanho do molde. E com o molde, você já vai marcar também e já vazar a posição do botão, tá bom? Eu trouxe aqui a opção do botão de imã com rebite, que tem acabamento dos dois lados. Por ser uma peça com transparência e também porque eu vou trabalhar ela sem forro, eu optei por esse modelinho de botão. Mas se você quiser, pode adaptar a sua peça para o botãozinho de imã comum, aquele que não precisa do balancinho, tá? No material, você vai ter também medidas que você precisa cortar para colocar a meia argola, que é onde nós vamos prender a alcinha de mosquetim na nossa peça, tá? Eu fiz aqui uma abertura no meu silicone, eu coloquei a minha régua alinhado com essa margem aqui, olha, que é onde a gente faz a lateral da nossa bolsa. 1 centímetro depois, eu cortei com uma extensão de 1,5 centímetro. Fiz essa abertura utilizando a minha lâmina de precisão, tá? Mas se você não tiver ela, pode usar a tesoura ou o cortador, mas deixe ele exatamente com 1,5 centímetro. Faça essa incisão com exatamente a largura da tirinha que você cortou para colocar a meia argola, tá? Porque aí nós vamos entrar com ela aqui dentro, de forma que ela entre bem justinha, tá bom? Vou deixar para fora aqui somente o suficiente para a argola, tá? E centralizado aqui, olha, você pode até olhar pelo avesso, ó, centralizado, com o meu vazador eu fiz um furo aqui para colocar o meu rebite, tá bom? Tô usando aqui um rebite número 2, um rebite bem pequenininho, tá? Que é o suficiente para essa quantidade de camadas. E aí, você vai passar ele, encaixar do outro lado, e aí eu vou apertar ele aqui com o balancinho, tá bom? E aí eu vou ficar com a minha meia argola presa aqui, olha, de uma forma diferenciada, com um acabamento todo charmoso, tá bom? Aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. 1 centímetro depois, fiz uma incisão de 1,5 centímetro, tá? Para eu inserir aqui a minha outra meia argola, tá bom? Mas por enquanto, eu vou remover ela aqui, porque eu quero fazer junto com vocês um acabamento aqui na peça. Essa minha peça vai ficar toda no corte a fio, mas eu quero fazer uns pespontos para dar um acabamento nela diferenciado. Então, nessa margem aqui de cima e nesse arredondamento aqui, finalizando aqui nessa parte retinha, eu vou fazer um pesponto bem bonitinho. Se você não se sentir segura de fazer um pontinho bem certinho, bem redondinho, tá? Pode até pular essa etapa, mas eu quero fazer esse pesponto aqui nessa margem e também aqui nessa margem de baixo, que é onde vai ficar exposto. O silicone aqui que eu estou utilizando é um silicone 0,8 de espessura, ele é super fácil de trabalhar. Se você sentir que tá agarrando um pouquinho a sua máquina, você pode passar um pouquinho de óleo de máquina, um óleo de bebê, tá?
Tô usando o pezinho de teflon, vou costurar com a linha de nylon 60, tô com uma agulha 16 na minha máquina, tá bom? E você pode também fazer essa peça numa máquina doméstica, tá? São poucas camadas, nós vamos no máximo aqui costurar 2 camadas juntas, então a máquina doméstica suporta tranquilamente, tá bom? Então vou primeiro fazer esse pespontinho aqui em cima. O silicone, ele tem um lado que tem um brilho e o outro lado, ele é fosco. Você pode até optar deixar o lado fosco como sendo o direito da sua peça, tá? Mas aqui eu escolhi que o lado que tem o brilho ficasse pro lado de fora. A minha máquina também tem a função de corte de linha automática. Eu desliguei essa função para ficar com essas sobras de linhas aqui nas pontas, tá? Porque aí essas sobras eu vou dar um nó e vou queimar para não ficar desmanchando esses pontinhos, tá bom? E pronto, olha só. Fiz um pespontinho aqui bem bonitinho na volta aqui de cima, tá? Então comecei aqui no retinho, fiz a volta e aqui embaixo também, tá bom? Agora, nós já podemos posicionar aqui, então, as meia argolas, tá? Porque depois vai ficar um pouco mais difícil colocar. Já pode posicionar o botão e a meia argola. E depois a gente só faz o fechamento aqui da lateral. E pronto, olha só. Já trouxe, então, os botões posicionados. Lembre-se de dobrar a sua peça, olha, como se ela fosse já ficar fechada, para você ver a posição certinha do botão. Para você não errar o lado aqui do botão, tá? Porque se você olhar ela aberta assim, olha, um fica com o rebite pra cima e o outro fica com o botão pra cima, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre o botão de imã com o balancim, eu fiz um vídeo lá no IGTV, no nosso Instagram, @multipliqueatelier, explicando bem detalhado como que faz esse passo a passo, tá? Então, se você tiver dúvida, corre lá no nosso Instagram, no IGTV, para entender um pouco mais sobre os botõezinhos de imã, tá? Eu explico sobre esse e outros modelos também. Já posicionei aqui, então, olha, as 2 meia argolas, já apertei com o balancim e já posicionei os meus botões. Agora você tem 2 formas de fazer. Você pode fechar essa lateral pelo avesso e depois virar para o direito e aí a costura vai ficar embutida. Ou se você quiser, por ser uma peça que pode ser trabalhada no corte a fio, como é o silicone, você pode fazer essa junção pelo direito e aí os pontinhos vai ficar aparecendo aqui pelo lado de fora, tá bom? Eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer pelo lado direito. Você vai fazer da seguinte maneira, olha, eu tô com o meu avesso aqui pra cima, que é o lado fosco do meu silicone. Vou trazer essa margem para essa margem aqui, olha. Desta forma. E aí eu vou prendendo, fazendo essa volta aqui, olha. Você vai trazendo essa margem, alinhando ela aqui. Olha só, ele vai ficar desta forma, tá? Então, nós vamos prendendo aqui em cima, olha, sobra da frente, ela passa um pouco da lateral, aproximadamente meio centímetro, tá? E aqui do outro lado, tem que passar exatamente a mesma quantidade, tá bom? Então, você vai prender os 2 lados para, então, costurar a sua peça, tá? Agora, nós vamos, então, fechar aqui a lateral, tá? Eu vou costurar olhando para esse lado, para que eu esteja sempre de olho, porque o ponto de cima é mais bonito. Então, eu quero que ele fique na frente da minha bolsa. Então, eu vou costurar com ele nessa posição, tá? Vou fazer essa costura bem na bordinha também, tá? Eu vou fazer ela com meio pezinho de máquina. Se você não tiver segurança para fazer com essa distância, pode fazer com margem de um pezinho de máquina, tá bom? Vou deixar aqui uma sobra de linha, que depois nós vamos queimar da mesma forma. Mesmo assim, eu vou dar um retrocesso aqui no início, bem reforçado, sempre deixando bem certinho, margem com margem. Na curva, vai bem devagarzinho, tá? Pra você fazer uma curva bem bonita.
Cheguei aqui no final, dei o retrocesso, tá? Vou deixar uma sobrinha de linha aqui pra eu poder queimar ela. Vou agora costurar aqui do outro lado. E olha só como que vai ficar a lateral, tá? Vai bem devagarzinho. Se você não sentir segurança de fazer esse pontinho pro lado de fora bem certinho, faça ele pro lado de dentro e depois desvira a peça, tá? Fica ótimo também. E agora, da mesma forma que eu fiz nos acabamentos aqui das bordas, eu vou dar um nozinho e queimar todas essas pontinhas. Pronto, já queimei todas as linhas. E aqui, olha, você vai alinhar essa margem com a continuação aqui da tampa da nossa bolsa, tá? Você pode dar só uma vincadinha, só para ele assentar, criar memória nessa posição, tá bom? E pronto, a nossa peça já tá pronta. Olha que linda que fica. Ela pode ser uma carteira de mão, quando ela estiver só assim, aí você orienta para sua cliente abaixar as argolas para baixo. É uma carteirinha super charmosa de mão, tá? Ou você vai confeccionar uma alça, deixei aí no molde para vocês as medidas para confeccionar uma alça transversal. E se você tiver dúvida de como fazer a salsinha transversal, vou deixar aqui no card a aula que eu já coloquei aqui no canal ensinando a fazer a aula transversal. O passo a passo é o mesmo, a única diferença é que eu usei o mesmo silicone aqui, olha, cortei uma tira de 2,5 cm, usei regulador e mosquetim também de 2,5 cm, tá? E aí você vai orientar a sua cliente, olha. E aí você vai só colocar ela aqui e pronto. Já tá pronta a nossa linda bolsinha de silicone, super fácil, super prática e que você pode também fazer na sua máquina doméstica, tá? Se arrisque fazer esse mesmo modelo com esse mesmo molde no Montana, no Soft Color, você pode fazer também transparente, com total transparência, no plástico cristal de gramatura 40 para cima, vai ficar excelente, uma peça super bacana e diferenciada também. Você pode usar os cristais holográficos que tem agora disponível aí no mercado, tá? Tem uma variedade enorme de peças que você pode trabalhar com o corte a fio e usar esse molde para confeccionar peças lindas aí no seu ateliê. Olha as costas da bolsinha, como que ela fica. Fica super charmosa e é uma peça muito resistente, tá bom? É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até as próximas aulas.